Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado João Dias, administrador da AICEP. Esta conversa será conduzida por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é o termo, é a framework, é a visão da IDC para uma empresa de futuro, uma empresa que se quer resiliente e ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa, uma entrevista com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise ou a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial, como sempre, uma pessoa que tem vindo não só a transformar uma grande organização pública numa Future Enterprise, mas também a contribuir muito para aquilo que é o ecossistema de transformação digital em Portugal. Mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando. Senhora, muito obrigado, bem-vindos. De facto, hoje o convidado é muito especial. Se não fosse por outra coisa é porque é nosso amigo. Conhecemos muito bem. É o João Dias, que é administrador da AICEP, responsável pela área da transformação digital. O João tem uma carreira longa já, apesar de ainda ser um jovem, na administração. Tem tido muitos desafios interessantes e tem contribuído de forma muito interessante para a transformação digital de várias organizações. Aliás, há uns anos recebeu o prémio de Best Digital Leader da IDC e, portanto, tem provas dadas. E, portanto, nós temos expectativa de ter uma conversa muito interessante hoje com o João. João, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitares o convite para estar aqui hoje connosco. A primeira pergunta que nós fazemos é sempre mais ou menos semelhante para todos os convidados e tem que ver com a carreira profissional. Por um lado, ter assim uma noção muito rápida da tua carreira profissional e, por outro lado, qual parece ser a característica ou as características que mais contribuíram para o teu sucesso profissional. De facto, tens tido muito sucesso profissional. O que é que parece na tua personalidade mais contribuiu para isso? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelos elogios. Eu acho que está um bocadinho overvalued do que disseram, mas em todo o caso, muito obrigado. Agradeço. E, bem, falando um bocadinho do meu percurso, eu comecei como economista, não é? Licenciei-me em Economia no ISEG e depois gostei muito dos temas da política económica e na altura tinha sido aluno do João Ferreira do Amoral, que era diretor de um centro de estudos, o antigo DCP, que depois se transformou em DPP, Departamento de Perspectiva e Planeamento, e de modo que fui para estagiar. Fui para estagiar e fiquei a trabalhar, depois interrompi e fui fazer um mestrado em Londres, na London School of Economics, História Económica, sempre quis perceber um bocadinho como é que isto tudo começou. E pronto, depois até que tive um convite e fui assessorar o governo durante 6 anos, também foi uma experiência muito interessante, estar aí hands-on, não é? A ver como é que a política económica acontece, o que é mesmo a economia. E depois aí começou um bocadinho a perceber que, quer dizer, aquilo que eu aprendi na faculdade, não é, de economia, não encaixava bem naquilo que era a dinâmica real do funcionamento. Havia ali uma decalagem brutal, não é? E depois comecei assim a afastar-me um bocadinho da economia pura e da ciência económica, porque e depois percebi que a economia, para ser ciência, teve que adotar um conjunto de hipóteses muito simplificadoras para poder quantificar, para poder prever e falhar sempre, não é? Que é a panagem dos economistas, que falham sempre as estimativas, mas no fundo achei que aquilo era assim um bocadinho, pronto, muito simplista, não é? E depois fui estudar psicologia, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas para mim tinha, mas para mim depois começou a ter, não é? Tudo o que tem a ver com gestão de expectativas, os incentivos, tudo isso, não é? Como é que é a gestão dos grupos, foi super interessante.
E depois então passei para a gestão e para as empresas, privada, mas agora essencialmente pública, e tem sido um bocadinho por aí. E depois entrou o tema da tecnologia, não é? Não é possível estar a gerir empresas, não é? Que queremos que sejam empresas sustentáveis, como o Gabriel disse, e com futuro, sem ter a tecnologia como um pilar essencial. Indo para a segunda parte da questão, o que é que eu acho que há em mim, assim, característica? Queremos saber a fórmula. Exato, a fórmula, é a fórmula que nós queremos. Ainda eu ando à procura da fórmula, eu próprio, ok? Mas pronto, assim uma coisa que me veio logo foi o tema da curiosidade. Eu acho que sou uma pessoa extremamente curiosa, no sentido de, acho que sou um explorador, não me resigno ao status quo, quero ver o que é que está para além da linha, quero descobrir outras formas, e é isso que é o meu drive, não é? Para aprender mais, para querer ir mais além e para querer levar um bocadinho as organizações por onde passo para o futuro, não é? Talvez dissesse fosse a curiosidade e este espírito explorador que está no ADN dos portugueses, não é? Exato. Com os descobrimentos, com ir descobrir o mundo, acho que tenho um bocadinho disso em mim. Muito bem. João, sendo um gestor aqui na nossa administração pública, como é que tu vês hoje, e falaste há pouco da importância do digital, não é, para aquilo que é o sucesso das organizações públicas e privadas, como é que tu vês hoje o panorama do digital na nossa administração pública, e no caso concreto da AICEP, até porque tivemos os últimos 18 meses de aceleração total para o digital em função da pandemia. Queres dar-nos aqui uma visão de como é que tu vês Portugal, a administração pública, mas sobretudo a AICEP hoje em termos de transformação digital? Muito bem. Ou seja, de facto, acho que hoje já ninguém tem dúvidas que o digital, quer dizer, foi um turning point e é, digamos assim, uma tecnologia genérica que permite dar um salto de gigante, digamos assim, na modernização das economias e das organizações. No que toca às organizações, quer dizer, o digital sabemos que permitiu reinventar uma série de modelos de negócio, não é? Permitiu levar novos produtos e serviços aos clientes, permitiu estar mais próximo do cliente, perceber as suas preferências, tratá-los de forma customizada, não é? E permitiu até vender de uma outra forma. Por exemplo, com o e-commerce e estar, digamos assim, a levar produtos e serviços além mundo, que para pequenas e médias empresas era mais difícil de o fazer. De modo que é uma perspectiva completamente disruptiva que traz e, de facto, acho que é uma grande oportunidade, especialmente para uma economia como a portuguesa. Porque nós nunca estivemos habilitados, até pela nossa estrutura, dimensão e toda a nossa estrutura, para competir na grande escala, na massificação. De facto, o digital permitindo valorizar aquilo que é o ADN da economia portuguesa, que é uma economia pequena, que tem que ter o foco nas pequenas séries, em levar mais valor, menos quantidade, mais valor, mais customização, e eu acho que o digital era a oportunidade de ouro que nós estávamos à espera e que de facto que assenta que nem uma luva naquilo que é, digamos assim, uma economia como a economia portuguesa. No que toca às empresas e à administração pública portuguesa, eu honestamente acho que ainda há aqui, digamos assim, um desequilíbrio entre o uso da expressão e o hype que há à volta do termo e o uso efetivo que nós estamos a fazer. Mas acho que estamos no caminho e estamos a fazer o nosso percurso e cada vez há mais projetos muito interessantes mesmo na administração pública. Eu conheço imensas empresas, quando viajo pelo terreno em Portugal, de setores tradicionais que com uso e com recurso e com bom recurso a ferramentas e a tecnologias digitais que se conseguiram reinventar e têm coisas extraordinárias, de setores tradicionais, por exemplo, vou dar um exemplo do calçado. Empresas que vão online, permitem customizar o meu calçado online e eu, um consumidor dos Estados Unidos, da Austrália, do Japão, posso customizar o meu calçado e eles agregam um conjunto de produtores que sozinhos nunca teriam a capacidade, as competências, não é? Mas sabem produzir. E eles, agora estas novas empresas, esta nova geração, traz esta camada do digital e permite dar, digamos, todo este valor a setores tradicionais que nós tínhamos e levá-los além fronteiras. E eu acho que isto, de facto, é uma coisa extraordinária que nós temos que aproveitar muito mais. No caso da AICEP, nós estamos totalmente a redesenhar e a reestruturar a agência com 3 objetivos. Basicamente, o que é que nós queremos? Levar, de facto, nova oferta, novos produtos e serviços muito baseados no conhecimento às empresas exportadoras que com o digital e com dados e com a inteligência artificial agora conseguimos fazer.
Queremos estar mais próximos das empresas, não é? E conhecê-las melhor e dar um tratamento customizado a cada uma delas. E depois também queremos mais eficiência interna e otimização dos nossos recursos e libertar muitas pessoas que estavam a fazer coisas rotineiras, sem grande valor acrescentado que a tecnologia agora faz, para poderem pensar e para poderem criar. Dito isto e em síntese, eu acho que é uma oportunidade absolutamente única, que nós temos que aproveitar o mais possível, parece que foi feita à medida da economia portuguesa e da dimensão da nossa economia e da estrutura das nossas empresas, mas acho que ainda temos muito para retirar desta possibilidade, mas acho que estamos no bom caminho. E o facto do Governo ter criado uma Secretaria de Estado com uma pessoa extremamente competente à frente desta área, acho que é um bom sinal e está muito trabalho a ser feito e acredito que estes próximos anos vão ser de uma oportunidade excepcional para isto. João, bom, aliás, como tu disseste, eu penso que nós reconhecemos que existem diferentes níveis, digamos assim, no aproveitamento das possibilidades da economia digital no contexto das empresas portuguesas. Sabemos também que grande parte do tecido empresarial português é formado por pequenas e médias empresas, muito pequenas, algumas delas. O que é que tu achas que é importante que os empresários e estas pequenas empresas compreendam para o futuro, ou caminhando no futuro, para realmente tirar proveito desta revolução digital que estavas a falar? Tu falaste muito do tema de... Agora temos a possibilidade de servir nichos que há uns anos eram extremamente difíceis de identificar e de servir, portanto há essas possibilidades. Mas o que é que tu achas que faz mais falta, digamos assim, para conseguir desenvolver uma estratégia deste tipo? É financiamento? É qualificação? Qual é que é a tua visão desta dificuldade? Porque nós sabemos que as condições existem, as condições tecnológicas, mas também sabemos que há muitas empresas que têm dificuldade em progredir neste caminho. O que é que desculpa só mais uma coisa. Falaste da indústria do calçado, que é um exemplo para todos, mas a indústria do calçado tem um sucesso que não tem paralelo, penso eu, na maior parte das outras indústrias. O que é que, da tua análise, o que é aqui distintivo e realmente importante para um desenvolvimento mais rápido e baseado na tecnologia? Ou seja, da minha experiência e daquilo que eu observo, não é, viajando pelo terreno e da proximidade que a AICEP tem do tecido produtivo exportador, ou seja, eu diria que talvez não é tanto a questão do financiamento, sendo um tema, não é, digamos assim, o travão ou o obstáculo, talvez dissesse que a questão mais crítica começa sempre nas pessoas e começa em particular na gestão. E nós temos muitas empresas de pequena dimensão e muitas têm base familiar, em que de facto o fundador, o empreendedor, o self-made man fez a empresa, mas de facto são agora as novas gerações, as novas pessoas que entram, que se calhar estão mais habilitadas a fazer esta transformação e ter esta visão, não é? Nem sempre, não é? Também já apanhei casos muito interessantes de pessoas de 60, 70 anos que com uma visão e com um olhar fresco sobre o futuro, uma abertura à tecnologia absolutamente extraordinárias, não é? Que até me dá vontade de ficar horas e horas à conversa com eles para perceber como é que aquilo se obtém. Mas em muitas, de facto, há esta questão de não ter esse conhecimento, não ter essa capacitação, ter algum receio e desconhecer, porque o desconhecido é sempre um travão, não é? E por isso nós, em particular na AICEP, temos também cientes disto, feito um trabalho e estamos a continuar a fazer e queremos incrementar mais de capacitação. Levando às empresas a divulgação, e até estamos a fazer uma parceria, espero que avance agora muito em breve com a IDC, para fazer um diagnóstico, digamos, do que é o setor das tecnologias em Portugal e perceber exatamente quais são as tecnologias que têm maior potencial para ajudar as nossas empresas exportadoras e criar programas de capacitação para estas empresas, para elas saberem que existem as tecnologias, que potencial é que têm, como é que as podem aplicar e, de facto, e criar esta awareness e ajudar nesta capacitação, acho que pode ser o elemento decisivo para fazer com que isto se massifique a mais setores, a mais empresas dentro dos setores e para a coisa possa seguir. Gostava só de dar um exemplo disto que eu estou a dizer. Uma vez nós lançámos o programa do e-commerce em Portugal, precisamente porque nos confrontámos com o tema, quer dizer, o mundo está a mudar,
Não basta só vender nos mercados físicos, é preciso também vender nos mercados digitais, não podemos perder essa oportunidade e, curiosamente, para pequenas empresas que têm dificuldade e ter estrutura para estar com presença física em todo o mundo, o e-commerce é então a solução ideal. E começámos um programa que criámos, o programa Exportar Online, andei pelo país a fazer roadshow e um dia encontrei um senhor novo, um rapaz novo, de uma empresa conhecida, que eu não vou referir por razões de proteger a confidencialidade, que me diz: eu estou absolutamente certo que nós temos que entrar por aqui, uma empresa conhecida, uma marca conhecida de Portugal. Mas como é que eu convenço o meu pai e os meus tios, que são ainda a gestão da empresa, que temos que apostar nisto? Que temos que trazer novas competências para a empresa, de pessoas que saibam de e-commerce, que saibam de marketing digital e, de facto, no fundo, quase a convidar-me para ter uma conversa com a gestão para o ajudar a sensibilizar que eles tinham que apostar nisto. É um pequeno exemplo, mas que mostra um bocadinho, não é, de facto, o paradigma. É preciso, ou seja, ter mais awareness e competências digitais para dar esse salto, não é? Eu pergunto, João, agora com o PRR, o novo quadro comunitário, vamos ter mais dinheiro para ajudar as empresas a exportarem mais e a fazerem essa transição digital. Qual é a tua opinião em relação ao PRR? Porque, de fato, aqui vai ser necessário ainda mais competências e pessoas, como dizias no início, de fato, aqui a importância das pessoas nesse processo de transformação. Como é que tu vês o PRR nesse processo? Queres comentar um pouco a tua opinião? Eu acho que o PRR e a nova vaga de fundos e a bazuca, não é, traz, digamos assim, a peça que faltava neste puzzle. Porque eu sei que nos dias de hoje não é assim uma coisa muito... bem vista ou convencional ser otimista, mas eu, curiosamente, estou muito otimista. Porquê? Porque acho que saímos, de facto, de uma crise que, como a Gabriel dizias há pouco, potenciou e para quem tivesse dúvidas, acho que ficou claro que o digital é uma via, é uma ponte absolutamente incontornável, não é? E que temos que ir por aí, temos que acelerar, digamos, esse caminho. Mas também, agora, com o PRR e com os fundos, juntando ao facto de já termos a tecnologia, e quer dizer, há um mix, há uma panóplia de tecnologias hoje que permitem, de facto, transformar as economias, as sociedades, as cidades e as empresas, não é? Obviamente, toda a parte de cloud, de 5G, IoT, toda a parte de robotização, toda a parte do Big Data, então, quer dizer, you name it, não é? Quer dizer, há todo aí um conjunto de coisas que estão disponíveis já. Então, ok, a tecnologia está disponível. Vai haver recursos, cada vez mais recursos, para investir nisso. Parece que temos cada vez mais uma geração de empreendedores que, mesmo que ainda não estejam na, digamos assim, OM de muitas destas empresas e destas PMEs, começam a ganhar ascendente e começam a trazer novas competências e começam a influenciar. E temos também uma comunidade de startups na nossa economia e todo um ecossistema, não é? E de facto, quando eu olho para estas 4 peças, ou seja, ou 3, empreendedorismo, não é? E aí toca com as pessoas e o espírito empreendedor, toda a parte da tecnologia que está disponível e a percepção de que hoje, de facto, temos que ir por aí. E agora faltava a peça dos recursos de fundos, quer para o setor privado, mas também para a administração pública, e nós na ICEP tínhamos uma série de ideias, digamos, da fase da transformação já, a segunda onda, que não estávamos a conseguir fazer, e agora com estes fundos vamos conseguir fazer. E se isto se generalizar pela economia e pela administração pública, acho que se for bem aproveitado, é mesmo uma oportunidade única para nós darmos assim aqui um salto extraordinário. Desculpem-me o otimismo, mas pronto, é o que eu sinto. O otimismo é excelente. O que nós queremos é ver as pessoas como aqueles que estão na tua posição, otimistas em relação ao futuro, e portanto isso também nos transmite algum otimismo a nós próprios. Todos nós sabemos este tema da pandemia e por aí, a ICEP também teve, como todas as organizações, uma organização grande, com muita gente, teve que passar numa semana para tudo remoto, ou quase qualquer coisa disso. Correram bem as coisas, houve muitas dificuldades. Como é que está agora? Como é que antevês que seja no futuro? Vai voltar tudo para o mesmo edifício? Vai haver formas diferentes de trabalho?
Como é que é neste momento, a vossa perspectiva sobre esse futuro? E já agora, acrescentava uma coisa, como é que vês também, eu penso que o Governo tem feito um esforço no sentido de promover o trabalho remoto na administração pública, sempre para que continue, não é? Eu pessoalmente vejo isso como uma enorme vantagem, digamos assim, com uma medida com enorme potencial de transformação. Como é que é no caso da AICEP? Qual é a tua opinião sobre este tema? Todos nós estamos a construí-la diariamente, não é? Mas neste momento o que é que se te apraz registar sobre o tema? Ok. Eu acho que depois da pandemia nada será como de antes. Se bem que haverá muita gente que ainda quer que tudo seja como de antes, mas eu acho que é incontornável. Nós na AICEP, como já vínhamos fazer este caminho de transformação digital, ou seja, nós já tínhamos os alicerces, de modo que depois permitiram que fosse quase milagroso, foi super ágil, super fácil, desafiante, mas foi muito rápido, nós passarmos a operação toda para digital e a operar bem. Obviamente houve coisas que não pudemos fazer, visitas físicas ao local, por causa das auditorias, algumas visitas a empresas tiveram que ser adiadas, mas fizemos tudo o que foi possível pelos canais digitais. Porque tínhamos toda a parte de comunicações, data centers, hardware, equipamentos, tínhamos esse investimento feito. Agora, a verdade andava há muito tempo a tentar que algumas ferramentas de trabalho colaborativo fossem implementadas e não conseguia. Comecei numa área, piloto, mas aquilo depois, quando se tentava dar o passo a seguir, expandir aquilo para o resto da agência, não. E foi, de facto, desse ponto de vista, uma coisa extraordinária e abriu uma via verde para, rapidamente, toda a organização passar a funcionar de forma remota, digital, com ferramentas colaborativas, não é? E, de facto, a necessidade aguça o engenho, não é? E força a mudança. E, por nós, acabou por ser, de facto, um caso muito bem sucedido, porque tínhamos os pilares, os alicerces, e depois a necessidade obrigou e removeu do caminho algumas resistências, e a mudança foi, eu, honestamente, não é? Digo para mim, e já com os meus colegas, nem pensei que fosse tão fácil e tão rápido, não é? Até me surpreendeu com a rapidez com que conseguimos operar e com a adesão das pessoas. E aqui é que é o ponto, porque quando as pessoas experimentam esta forma de trabalhar mais flexível, mais ágil, não é? Com a poupança de tempo, de recursos, de estar a fazer o commuting diário, percebem que têm uma vida melhor, produzem mais, que já têm mais tempo para refletir e pensar. Agora, eu acho que o futuro tem que ser aqui, e o que eu gostava que fosse era uma coisa híbrida. Obviamente, as pessoas precisam de se encontrar, nada substitui um contacto físico, não é? Nada substitui estar neste campo, digamos assim, e sentir as pessoas, e poder discutir, e poder fazer brainstormings, não é? Obviamente, o formato presencial é muito mais indicado para isso, mas, de facto, há muito trabalho que se pode fazer de forma à distância, colaborativa. Temos a tecnologia, temos as ferramentas, e de modo que o que eu gostava que no pós-pandemia, na AICEP e um pouco por toda a economia portuguesa, fosse um cenário híbrido que conseguíssemos o melhor de dois mundos, não é? Ter presencialmente aquilo que só pode fazer presencialmente, criar confiança entre as pessoas, team building, todo o trabalho mais, digamos assim, criativo que é preciso estar, ou de brainstorming, ou de discussão, ou de tomada de decisão importante, mas depois há todo um trabalho que nós podemos fazer remotamente, poupando recursos a nós próprios, à empresa e também ao planeta, não é? E tornando, digamos, a vida nas cidades até mais fácil e fluida. Agora, também sinto, honestamente, que há vozes que estão à espera que quando é que podemos pôr tudo como estava, não é? Pronto, eu já andava nesta batalha do teletrabalho há uns tempos e agora estou muito esperançado que isto possa ficar o tal modelo híbrido, e como o Governo tem dado sinais que é isso que quer implementar, porque percebeu que isto traz vantagens e que a economia, de facto, muitos setores da economia não pararam por estarmos nesta... João, pode-se dizer então que a pandemia foi então uma bazuca também para a gestão da mudança?
o PRR agora é uma outra bazuca, mas tivemos duas e acha-se que de facto vamos agora continuar o caminho que foi no fundo aberto. E eu se calhar aproveitava essa analogia e perguntava, acha-se que essa bazuca, ou seja, essa pressão para mudança que ocorreu ao nível dos modelos de trabalho e que tu acreditas que vai continuar, eu também quero acreditar e também sou um otimista, achas que o mercado empresarial também e os gestores também deram esse salto, acordaram e viram que de facto o comércio eletrónico, que já está aqui há mais de 20 anos, e essas novas tecnologias que já estão aqui também há muitos anos, de facto são a forma ou são um caminho para sermos mais competitivos, como dizias? Gostei muito desse termo da bazuca da mudança, acho que é uma boa analogia. Posso ficar com os sétimos direitos de autor para eu poder usar. A ideia só veio quando estavas a explicar o... Então, olha, eu aqui, honestamente, vou moderar o otimismo e compensar o otimismo da bocado. Aqui não estou tão otimista. Eu acho que nós ainda estamos muito formatados por um modelo de empresa e de organização muito do século passado, ou até há 2 séculos atrás. Muito da era industrial, da standardização, de tudo muito alinhadinho, de processos muito rígidos, não é? Temos, não só na administração pública, mesmo nas empresas privadas, algumas, e na administração pública então ainda é mais grave, estruturas muito verticalizadas, depois desenhos organizacionais muito por silos, muita mentalidade de que eu tenho que estar a controlar, não é? A lógica destas empresas é o controlar, não é? Garantir que os processos são cumpridos, que as pessoas estão no sítio. Quer dizer, isto funcionou num paradigma industrial, agora num paradigma da era do conhecimento, da tecnologia, não são estes os, digamos assim, os conceitos, não é? Digamos assim, os formatos de organização de trabalho, dos modelos que nos interessam. Agora, eu noto que aqui a mudança vai ser mais difícil, eu sinto com quem vou falando e também um bocadinho nas organizações onde tenho passado, que de facto ainda há uma tendência para estar muito agarrado a este paradigma do passado e que pressupõe ter todas as pessoas juntas, que estejam ali a cumprir um horário, estamos a monitorizar o que estão a fazer, quer dizer, quando não faz sentido nenhum, não é? Se as pessoas forem, digamos, dados objetivos, se forem responsabilizadas, se lhe forem dadas condições para trabalhar, preferência naquilo em que sentem que gostam e que possam acrescentar valor, cria-se uma dinâmica completamente diferente. Honestamente, acho que não vai ser assim tão fácil essa mudança, acho que ainda há muita resistência, ainda estamos muito agarrados a modelos do passado, mas o caminho faz-se caminhando e pronto. Nós temos e a correr. Nós temos discutido aqui a hipótese de uma terceira bazuca que talvez resolva essa questão, que é... Um arsenal também. Exato, agora que o trabalho remoto, não só em Portugal, mas em todo o mundo, provou que não é, digamos assim, o problema e o drama que se pensava anteriormente. Há muitas grandes empresas e pequenas que já assumiram que daqui para a frente vão ser remote first, em primeiro lugar remotas, e depois com digamos, a organização de trabalho que acharem adequados, mas baseado no trabalho remoto. Isso vai criar, provavelmente, uma pressão grande sobre os recursos, em particular dos recursos mais qualificados em Portugal, porque nós sabemos que existe um diferencial muito significativo salarial entre Portugal e outras geografias, nomeadamente europeias, Alemanha, Inglaterra, Suíça, todos esses sítios. E, portanto, não custa muito imaginar que essas empresas comecem a recrutar, digamos assim, em Portugal, com ganhos significativos para elas e ganhos significativos também para os profissionais. E, portanto, parece-me a mim que para muitas empresas portuguesas querer voltar àquilo que era antes da pandemia vai ser uma dificuldade adicional. Para além do mais, vão ter que convencer as pessoas a voltar ao modelo de trabalho. Muitas delas não estão interessadas em voltar e, portanto, talvez isso crie, digamos assim, a abertura para que as empresas possam ter uma atitude um pouco mais, eu chamaria, não sei se é adequado, progressista, em relação a estes temas, até como forma de, digamos, seduzir o talento que tem dificuldade em seduzir por via exclusivamente dos valores salariais e dos benefícios que podem ter. Portanto, nós aqui estamos otimistas em relação a esta... Boa. Não, estou de acordo, esse é um bom ponto. E, de facto, há muito mais para além do salário, especialmente na tomada de decisão destas novas gerações. E na ICEP, ou seja, nós temos tabelas salariais e quando queremos contratar novos
novas competências, a recrutar novas competências, que são bem pagas e têm muita procura no mercado. Nós de todo conseguimos chegar aos valores praticados no setor privado e, de facto, muitas pessoas, mesmo assim, algumas pessoas, alguns jovens muito promissores, vêm trabalhar connosco. Porquê? Pela questão do purpose, do propósito, da missão, porque podem fazer o doutoramento, porque lhes damos, e nestes casos já vamos permitindo, e agora neste contexto, condições de trabalho mais flexíveis, porque vivem em Lisboa, que é uma cidade atrativa. De facto, sim, a retenção de talento vai forçar esta mudança. Eu estou totalmente de acordo e acho que é uma nota de otimismo que eu vou pôr aqui na minha equação para a coisa ficar mais equilibrada. João, tu ano passado no Portugal Digital Awards ganhaste, a ICEP ganhou um prémio relativo também à utilização da inteligência artificial naquele que é o processo que era tradicional da ICEP, de dar informação, não é, aos gestores, às empresas portuguesas de como exportar mais. Queres partilhar aqui connosco como é que estás a aplicar a inteligência artificial nesse processo que no passado era muito manual e agora imagino que esteja mais automatizado e mais inteligente? Com todo o gosto. Ou seja, uma das missões da ICEP é ajudar as empresas portuguesas, exportadoras, a irem além fronteiras. E há logo todo aí um caminho de um percurso, uma journey que é preciso trabalhar, não é? Desde logo, da base de dados de empresas que nós temos, exportadoras, perceber qual é o estado de maturidade em que cada uma está. E conhecer dezenas de milhares de empresas, uma a uma, manualmente, era muito exigente. Com a inteligência artificial e com toda a algoritmia que está por trás, nós conseguimos perceber o estado em que está cada empresa, segmentá-las, descobrir os outliers e depois, a partir daí, criar um percurso muito mais adequado e customizado para cada um destes perfis. E então passa por quê? Passa desde logo por ter modelos de recomendação em que, em função do perfil da empresa, da experiência da empresa, dizer-lhe, olha, se calhar este mercado podia ser um mercado interessante para explorar, para estudar, para ir visitar, para fazer uma missão, ok? Esta feira podia ser uma feira de negócios internacional, agora mais virtual, que tem acontecido, para estar presente. Não é? Todo este tipo de coisas. Olha, este marketplace não está no e-commerce, mas vemos que pode ter potencial para estar no e-commerce. Quer preencher este questionário só para nos ajudar se a nossa máquina, se a nossa inteligência artificial está certa ou não, e se confirmarmos que está certa, recomendar-lhe depois um marketplace. Ou seja, todo este trabalho de inteligência, que obrigaria a ter um batalhão de colaboradores, e todos eles também muito inteligentes, para fazer este trabalho, nós estamos a automatizar e a pôr inteligência e algoritmia em todos estes processos da journey da empresa exportadora. Obviamente que isto pressupõe um pré-requisito, ou vários, que é ter bons dados, e isto ainda continua a ser uma batalha, que não está acabada de conseguir, e o professor Bação está-se a rir, claro, sabe bem o que é o tema dos dados, não é? Da gente conseguir juntar dados, ter dados de qualidade, tudo, não é? Para poder usar. Tem sido o principal desafio, mas no fundo está a mudar completamente a nossa operação e a permitir levar muita sofisticação e valor às empresas. Ou seja, conseguir recomendar de forma proativa aquilo que são as iniciativas com maior probabilidade de ter sucesso para cada empresa de uma forma individualizada, sem ter que ter, digamos assim, um indivíduo para cada uma dessas empresas a tratar a informação. Tal e qual. E sem as empresas terem que andar a preencher menus e por iniciativa delas andar a explorar. Não, a empresa está e nós estamos a fazer este trabalho todo de forma permanente e automática e levamos-lhe esta sugestão, levamos-lhe esta recomendação e está sempre a trabalhar, não é? Este motor. Obviamente ainda estamos na fase inicial e honestamente sinto que ainda temos muito para tirar do potencial que a inteligência artificial tem para dar na ICEP e acredito também na economia. Mas já estamos a dar os primeiros passos com resultados muito interessantes e promissores, de modo que é incontornável, de facto. João, a ICEP esteve muito envolvida num grande sucesso dos últimos anos em Portugal, que foi a vinda da Web Summit para Portugal. Foi digamos assim, um enorme sucesso da administração pública em Portugal.
E eu penso que isso também colocou Portugal no mapa deste tema das startups, do digital, todas essas coisas, criou ou incentivou algum dinamismo neste ecossistema. E tu, como observador privilegiado destes desenvolvimentos, como é que tu vês, por um lado, o ecossistema das startups em Portugal e, por outro lado, como é que este ecossistema se pode, por um lado, relacionar e, por outro lado, contribuir para a transformação digital da administração pública? Ou seja, a administração pública não é, em geral, o maior amigo das pequenas empresas e startups, porque tem critérios de contratação normalmente muito exigentes, mas tu vês alguma forma, digamos assim, de criar aqui uma interação mais profícua entre a administração pública e as startups? Uma forma mais simples, digamos assim, de promover este ecossistema em Portugal? Uau, essa é uma pergunta difícil, muito interessante, mas difícil. Eu sou um grande defensor das startups. Acho que são, digamos, um veículo excepcional de promover o empreendedorismo e a inovação. Acho que têm ajudado a que muitas boas ideias pudessem sair das universidades e de projetos de investigação e chegassem ao mercado. Muitos professores universitários criaram as suas startups, muitos jovens super promissores, empreendedores, trabalham e estão em startups. Temos muitas startups que vão ser as grandes empresas do futuro, não é? Os unicórnios do futuro, e eu acho que isso é absolutamente incontornável. E é verdade que o Web Summit, não é? Que foi um bom exemplo do que é a união nacional ao nível político, empresarial e com o apoio da sociedade para criar um grande evento para Portugal, foi game changer, ou seja, houve um antes e houve um depois, deu uma visibilidade a Portugal, à economia portuguesa, ao ecossistema português e ajudou a promovê-lo. Já agora, abrindo aqui uma janela, passava-nos muito nós irmos a processos, digamos assim, a candidaturas para grandes investimentos internacionais que andavam à procura de uma localização, e muitas vezes a nossa dificuldade era que nos consultassem, que nos conhecessem. Ao menos deixem-nos participar, entrar no jogo. Deixem-nos entrar no jogo, não é? E, de facto, com o Web Summit, digamos, mudou completamente. Ou seja, a percepção internacional de Portugal como um país que produz tecnologia, que tem recursos altamente qualificados, que é uma boa localização para atividades tecnológicas, mudou completamente. Por isso, eu acho que foi daqueles investimentos, digamos assim, abençoados que nós fizemos, e ainda bem que o vamos ter por um conjunto mais de anos. Este ano já é presencial. Desculpa, João, este ano já é presencial outra vez. Vai ser presencial. O que acho que também vai ser... Cria uma nova dinâmica. É o tipo de coisa que dificilmente é feita... E, curiosamente, eu conheci muitos importantes responsáveis de board de grandes empresas internacionais, mundiais, que nunca tinham vindo a Portugal e vieram a Portugal para o Web Summit e gostaram de Portugal. Porque, de facto, quando se vem cá e se conhecem logo o país, e se conhece as pessoas e se conhece as competências que cá temos, em geral, as pessoas ficam muito bem impressionadas. E isto, de facto, trouxe a Portugal muitos, digamos, líderes empresariais que nunca tinham vindo. E, de facto, foi um turning point absolutamente marcante e que não me canso de o defender. E também, de facto, permitiu dar a conhecer as nossas empresas, permitiu atrair novo capital para as nossas startups, permitiu pôr as nossas startups em interação com muitas outras, que muitas startups viessem a alojar cá e desenvolver-se cá, estrangeiras. De facto, acho que foi absolutamente crítico e o ecossistema tem evoluído muito, não é? Desde as incubadoras, aceleradoras, a proximidade às universidades, aos laboratórios. De facto, há aqui toda uma dinâmica muito, muito interessante que nós temos que promover, porque estas vão ser as empresas do futuro. Aqui está a ser desenvolvida a tecnologia do futuro. E depois, o outro ponto, Fernando, tinhas falado, que era na ligação disto às corporate, que é uma coisa que nós promovemos muito. No fundo, as startups podem ser, digamos assim, fontes de inovação para as grandes empresas, e esta sinergia acho que é muito proveitosa. E também, e agora aqui faço um também para a administração pública, porque depois aqui também há algumas dificuldades.
Por exemplo, eu tentei fazer um concurso na área do AI para startups portuguesas, mas depois abriram-se um conjunto de dificuldades, como é que eu podia dar um prémio ou trabalhar com a empresa que ganhasse, porque depois entra a contratação pública, ok, mas ela ganhou o prémio, mas isso não garante que eu a possa contratar para... ou seja, eu acho que essa era uma área da contratação pública, de um modo geral, e este Public Procurement for Innovation, que eu acho que a administração pública devia promover muito mais e ter ferramentas para fazer isto, para que nós pudéssemos ir lançar desafios ao ecossistema, startups, para nos ajudar a resolver problemas, mas que depois os pudéssemos ter ferramentas ágeis para os contratar. Já vamos ter o dinheiro, a bazuca, mas depois não temos ainda os meios administrativos para o fazer. Eu não descobri a fórmula, não sinto que ela exista acessível, mas de facto acho que há trabalho a fazer nesse sentido, Fernando. Acho que essa é uma excelente questão. E é urgente, não é? Porque é agora que vamos ter o dinheiro e que se pode utilizar esse dinheiro para dinamizar este ecossistema, não é? E portanto, de facto, e há tanto valor aí. Tanto valor aí que se nós pudéssemos incorporar nas nossas organizações, na administração pública, de uma forma fácil, ágil, é um win-win. Porque estas empresas, muitas vezes, às vezes, o que precisam é de um teste, de um case test, para poderem ir para o mercado, e nós precisamos de tecnologia inovadora que eles têm e que estaria bem estar a testar. Exatamente. Não é? E é a função do Estado, alavancar, penso eu. Claro. Sim, sem dúvida. Fica aqui essa recomendação para nós rapidamente conseguirmos criar aqui um mecanismo para que a administração pública possa, de alguma forma, contratar de uma forma mais expedita, mais rápida essas startups portuguesas, e não só, mas sobretudo também portuguesas, para que se possa também ajudar a acelerar ainda mais esse processo de transição digital para sermos mais competitivos. João, já estamos aqui no final do nosso tempo, podíamos continuar aqui a falar sobre o tema do digital na administração pública, sobre o tema da inovação, sobre o impacto das startups, mas estamos mesmo a chegar ao final aqui do nosso tempo. Tu, quer dizer, um economista que depois interessou-se por psicologia, mas que está ligado à transformação digital, portanto está muito ligado à tecnologia, que conselhos é que darias, e nós perguntamos isso sempre, que conselhos é que darias aos jovens que estão agora a entrar na universidade, que estão a entrar no mercado de trabalho, por onde começar, e se há aqui alguma fórmula, nós andamos à procura da fórmula secreta de sucesso. Quais eram os conselhos que davas aos teus filhos, né? Nós temos e estamos numa situação difícil, temos de dar conselhos, mas não temos muita confiança no nosso bom senso para dar conselhos. Qual é que seriam os conselhos? É uma boa questão. Não sei se os vou ajudar, mas certamente sim. Eu acho que a primeira coisa que diria era: qual é o primeiro curso que tu gostarias de tirar? Porque não vais tirar só um. Ou seja, essa premissa era logo tirar do caminho. Ou seja, vais ter que tirar vários cursos, porque a vida assim o vai exigir, porque de cada vez mais temos que complementar áreas de saber, ok, de modo que... E isso tira a pressão. Qual é o primeiro? Não tem que ser o único, a escolha certa, se for esta é uma fatalidade. Não, qual é o primeiro que... Qual é o que mais te gosta, os temas que mais te gostam, o que é que devias trabalhar, não é? Tentar perceber o que é que vai com ele, o que é que apela ao coração, mas dando a entender... Qual é o primeiro? Depois vais ter que tirar outros, não é? E acho que é mesmo incontornável. Obviamente que há o lifelong learning, tudo isso, mas acho que essa pressão de que esta é a escolha da tua vida, este é o curso e aqui vai terminar completamente a tua carreira. Sim, mas quer dizer, eu quando estava em Londres, para os mercados financeiros iam contratar pessoas de história da arte. Ok, não é tão crítica assim. Agora, o que eu acho é que tem que ser uma coisa, como se diz, egocintónica, não é? Ou seja, que a pessoa não faça uma escolha por, isto dá status, isto o meu pai quer e vai ficar contente, isto paga bem. Ok, há que ter, se calhar, em alguma proporção em conta estas dimensões. Mas eu acho que o que nós temos que ajudar os nossos jovens é, ok, dentro de ti, o que é que tu gostavas de fazer? Onde é que tu te realizas? Onde é que tu achas que exerces o teu potencial? Onde é que tu achas que dás um contributo válido e que trabalhes feliz e que acordes feliz para trabalhar, para estudar um tema? Ok, começa por aí. Ao longo da vida muda. E eu próprio estudei o meu percurso, estive mais na área da economia, agora assisti mais à área da gestão e no fundo, tirava essa pressão, porque eu na altura senti muito isso, não é? Que é a primeira escolha e isso vai ser... Eu acho que há um tema... E com 18 anos, quer dizer, em Israel,
Eu às vezes gosto muito de viajar, quando viajo, encontro imensos jovens israelitas. Obviamente que eles têm, pois, aquela coisa do serviço militar aos 18 anos, antes da faculdade. Mas eles têm uma prática que é, antes de entrarem na faculdade e de escolherem um curso, agora vai um ano viajar pelo mundo. Obviamente nem toda a gente tem os recursos, as condições para ir um ano. Mas, ok, calma nessa escolha, não pôr muita pressão, sentir o que é que vai com ele e pronto, isto pode parecer um bocadinho idílico, mas eu acho que a prazo, tira pressão aos jovens, permite-lhes fazer uma escolha mais fundamentada, mais sintonizada com eles próprios e depois vão estar muito mais realizados naquilo que tiverem a fazer e vão ser muito melhores alunos, vão estudar com gosto. Tirar a pressão e deixar fluir. Sim, era um bocado por aí. Era um bocado por aí. A minha veia mais psicóloga a falar e menos economista diria isto. Obviamente, se for eu que estiver na situação, se calhar o discurso é um bocadinho diferente, mas... Fica a sugestão. Sim, ok. Olha, João, nós temos sempre uma última pergunta. Também é nosso benefício e tem que ver com leituras, livros que te tenham marcado na altura em que os lês, porque isto também, os livros marcam dependendo da altura que nós os encontramos. Quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, tens assim algumas referências que para ti tenham sido particularmente relevantes, importantes, úteis? Ok. Estava aqui a pensar, se calhar, 2 do passado e 2 de agora. Ou seja, na minha juventude houve um livro que foi Ética para um Jovem, do Fernando Savater, que é um filósofo, professor, catedrático basco, professor de ética, e no fundo marcou-me muito porque era a ideia da supremacia da liberdade do pensar e do pensar por ti e do questionar e de não ver só uma versão da coisa, não é? E isto marcou-me muito na altura, não é? Para a pessoa ter espírito crítico, ok, há esta teoria, mas deixa-me ver outras. Ok, estão-me a passar esta versão nos mídia, mas deixa-me ver outras. E esse livro, Ética para um Jovem, com todo um conjunto de princípios éticos, mas esta coisa da liberdade do pensamento marcou-me imenso, esse foi muito marcante. Depois, mais já no início da vida adulta, houve um outro, e aí quando foi a coisa com a psicologia, de um psiquiatra americano, que também exerceu vários cargos no governo americano, que é o Scott Peck, que escreveu um livro, The Road Less Traveled, O Caminho Menos Percorrido, e que também foi, na altura, isto já foi nos anos 80, um best-seller mundial, e de facto me tocou imenso, não é? Porque um conjunto de princípios de vida, como é que é tentar estar em sintonia, foi muito marcante desse ponto de vista de desenvolvimento pessoal. Agora, mais recentemente, ando a ler uma coisa mais na área da gestão, um livro muito giro, do Gary Hamel, que é um tipo da Business Strategy, e professor de Harvard e convidado da London Business School, que se chama Humanocracy. E ele lançou este termo para separar da bureaucracy, que é o que predomina, não só na administração pública, mas em muitas empresas, não é? Todo um paradigma desatualizado e muito formal e com muito travão a envolver as pessoas, à criatividade, à inovação, de modo que é um conceito muito giro e acho que pode ser muito útil e um bom complemento a quem quer fazer projetos de transformação digital, porque depois há que mudar todo um funcionamento de uma máquina para que isso aconteça. Então este Humanocracy é um, e depois há um outro muito giro, ainda mais a nível económico e sistema económico global, que se chama Donut Economics, que no fundo é uma senhora muito interessante de Oxford, que depois também, ou seja, eu identifico-me um bocado, não é? Achou isto da economia como uma ensinada muito, digamos, simplista, muito pouco ligada à realidade, fez um percurso muito giro de voluntariado e no fundo questiona coisas, não é? Ou seja, nós medirmos o progresso económico pelo PIB faz sentido? Não será muito redutor? Será que é progresso económico quando nós vamos matando mais e não cuidamos suficientemente do planeta? Será que é progresso económico quando temos índices muito elevados de pobreza? E falávamos de algumas situações, de algumas cidades, no início da nossa conversa, enquanto tomávamos um café, não é? Como é que tudo isto joga, não é? E pronto, e no fundo ando a ler assim estas coisas agora. Excelentes. Que estão interligadas, não é? Parece-me que
que está muito presente ou muito marcado nessa nossa conversa, que enfim, já ultrapassamos o nosso tempo, mas ficaríamos aqui mais algumas horas a falar não só de tecnologia, mas também, sobretudo, da forma como tu explicaste essa relação entre as pessoas, não é? Como é que nós vivemos em sociedade e principalmente depois como é que as organizações funcionam e achei curioso, não é? Teres começado como economista e depois teres partido para entender um pouco melhor a sociedade, o ser humano, a psicologia e depois essa ligação com a gestão e, portanto, esse caminho acho que foi muito interessante. Acho que todos nós aqui também, pelo menos digo por mim, acho que aprendemos a dar mais importância ao humano nesse processo de transformação digital e acho que ficou também aqui muito marcada essa necessidade de nós tentarmos deixar um pouco o stress de lado e deixarmos mais as coisas fluírem, não é? Para que, de facto, se possa evoluir de uma forma mais natural e somos também otimistas, como tu. Portanto, fica essa nota otimista de menos pressão, de deixar as coisas fluírem, obviamente com uma preocupação daquilo que é o impacto nas nossas vidas, mas acho que foi uma conversa fantástica, pelo menos da minha parte, Fernando. Foi uma excelente conversa com o João, como seria sempre. O João é um excelente convidado, um excelente conversador, tem imensa experiência nestas áreas, tem uma dimensão humana que nem sempre é, pronto, não direi que é infrequente, mas que não está sempre presente e nesta insistência neste tema de que é preciso também que as pessoas venham, que haja uma capacidade de mobilização para a transformação, porque sem isso as coisas acabam por ficar estritamente na tecnologia e serão sempre um pouco úteis. Resta-nos agradecer imenso a tua disponibilidade para vir cá hoje. Um dia destes, mais para a frente, voltaremos a ter uma conversa destas. Mas foi um prazer, foi um gosto e muito obrigado pela tua disponibilidade, João. Muito obrigado eu, um gosto enorme também e de modo que sinto que ficaríamos aqui à conversa o resto do dia, mas muito gosto, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Não, nós é que agradecemos. Obrigado, João. Daqui a 2 anos certamente voltaremos a falar e vamos ver o impacto aqui das duas bazucas na nossa sociedade, se de fato a tecnologia de fato serviu para algo, se conseguirmos criar aqui uma sociedade mais sustentável, melhor para todos nós. Muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.